Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos fazer o unboxing, né? Vamos tirar da caixa essa Trezor Safe Tree. Vamos ver como que a gente tem que configurar ela para fazer a primeira transferência, né? Como que a gente vai receber recursos aqui nessa Cold Wallet. Também vamos aprender a mandar recursos dela, né, para uma outra carteira. Mas principalmente eu queria falar com vocês sobre segurança, né? Como que a gente faz para a gente ter a maior segurança possível usando esse tipo de ferramenta, esse tipo de carteira. Então a gente já conhece, né, as ferramentas, né, as carteiras que são online. Agora a gente vai trabalhar um pouco, né, com essa carteira aqui. E depois, na sequência, né, de falar um pouco sobre a Trezor, como ela funciona, né, a configuração do aplicativo, eu vou mostrar para vocês, provavelmente no segundo vídeo, como eu vou construir a minha própria carteira. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é a gente ter alternativas, né, para a gente guardar as nossas criptomoedas, tá? Em geral. Eu vou falar bastante sobre Bitcoin, mas a ideia, enfim, né, ela serve para qualquer cripto, tá bem? Então, começando por essa daqui, primeiro, onde comprar, tá, pessoal? Eu comprei essa daqui diretamente no site da Trezor. Tá? Então, eu entrei no site da Trezor, eu vou depois colocar para vocês ali o endereço, né, trezor.io, tá? E aí, diretamente na página da Trezor, eu fiz a compra, né? Essa carteira ela foi entregue para um amigo lá na Europa e ele trouxe para ela, né? Ela trouxe ela para mim aqui em mãos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né, pessoal? Onde comprar? Por quê, né? Porque eventualmente eu posso comprar isso aqui de um revendedor pirata. A pessoa vai lá, abre, né, a caixa, tira a Trezor, coloca um software malicioso, né, um vírus lá dentro. A hora que eu coloco as minhas criptomoedas para lá, essa pessoa tem acesso às minhas chaves e tira minhas moedas de lá. Então eu preciso ter muito cuidado com relação a isso. Não é qualquer lugar que eu posso comprar. Claro que existem revendas oficiais aqui no Brasil. A gente tem que entrar na página da Trezor, ver quem são os revendedores oficiais, tá? E comprar diretamente dos revendedores oficiais. Tá? Não é em qualquer lugar, em qualquer loja de eletrônicos que a gente vai entrar e vai comprar um negócio desse. Tá? Quanto que eu paguei? Essa daqui, enfim, com essa questão de não ter pago frete, tá? Eu comprei ela basicamente na Europa, em dólares, enfim, ela me custou em torno de R$500. Tá? Aqui no Brasil ela está um pouco mais cara, entre 700 e R$1.000, certo? Mas, dependendo do volume, né, de cripto que a gente tem, dependendo da quantia monetária que a gente tem, vale a pena. Tá? Então, claro, né, se eu tenho 100, R$200 em criptomoedas, não vale a pena eu ter uma carteira como essa. Se eu tenho já um volume mais substancial, aí já vale a pena investir nisso daqui, né? Qual que é a vantagem de ter uma Cold Wallet, né? A vantagem de ter uma carteira como essa, né, pessoal, é que a gente tem a garantia da autocustódia. As moedas, elas realmente estão comigo. Não é como deixar uma cripto numa corretora, numa exchange, né, aonde a posse, né, daquelas criptos tá com a exchange, tá? Então, eventualmente a exchange falha, fecha, né, tem algum tipo de roubo, eu perco as minhas moedas. Aqui não, ela tá comigo, só eu tenho a senha, tá? Não tem como qualquer outra pessoa, enfim, como qualquer outra situação, comprometer a minha posse, beleza? Então essa é a ideia. O vídeo vai ficar bem longo, já começa avisando aí, mas depois, né, vocês vão pulando, enfim, vão direto, né, pra parte que interessa, tá? O importante é essa pequena introdução aí. Primeira coisa que a gente tem que cuidar quando compra, né, uma carteira como essa aqui, né, tá? Eu vou falar da Trezor, mas serve para qualquer uma outra. Lacres, né, pessoal? Vocês vão ver que vem um conjunto enorme de lacres. Primeiro vem essa embalagem, né? Provavelmente vocês devem estar vendo aí o reflexo, tá? Tem um plástico aqui no entorno, né, dessa embalagem. Esse plástico, né, ele é feito para, né, já ser a primeira, digamos, garantia, né, de que ela não foi violada, certo? Esse plástico ele já vem picotado aqui atrás, certo? Então, se eu apertar bem aqui, ele já deve cortar. Veja que não é muito fácil, eu estou fazendo algum esforço que consigo cortar ele. Ó, cortei, certo? E a ideia é que seja assim mesmo, né? Porque se ela for violada, né, e eu receber o equipamento que foi violado, eu preciso, né, saber que houve aquela violação. Então, primeira etapa é essa, tirei o plástico. Veja que mesmo assim ela não está pronta, tá? Eu não consigo tirar essa parte branca aqui dessa outra embalagem verde que está por fora, certo? Então aqui, ó, nessa lateral, vocês estão vendo que tem um outro lacre, né, onde eu coloco o dedo aqui e puxo, tá? Agora aqui, ó, eu consegui abrir ela. Então aqui tem algumas informações e a principal delas é essa que vocês vão ver aqui. Aqui tem um endereço aonde eu vou entrar e baixar o software, né, que faz o gerenciamento desse hardware, né, dessa carteira, tá? Então é trezor.io/start. Eu preciso entrar nesse endereço aqui para conseguir configurar essa carteira. Ela não funciona diretamente, ela não vem com software pré-instalado. E se ela vier com software pré-instalado, é porque ela foi modificada, então vocês não aceitem, tá? Se vocês tirarem ela daqui de dentro, colocarem no computador e ela já sair funcionando, tá alguma coisa errada, tá? Alguém violou ela. Então tomem cuidado com relação a isso, tá? Por padrão de fábrica, ela vem sem software. Eu preciso tirar ela daqui, plugar ela no computador ou no celular, acessar esse endereço, tá? Não procurem por Trezor no Google, acessem diretamente esse endereço aqui no navegador, e aí lá a gente baixa o firmware dela, tá? E faz a instalação do aplicativo nela, tá? E aí depois, claro, a gente pode fazer a instalação do aplicativo no computador também, né, para gerenciar pelo computador, tá? Então, primeira coisa é isso. Aqui, né, atrás tem algumas informações sobre o que ela tem, tá? Então, uma das principais vantagens desse modelo da Trezor agora é que ela tem um chip especial para criptografia, tá? E ela tem também essa possibilidade, né,
da autenticação em 2 fatores e o FIDO2, depois eu vou mostrar para vocês o que significa, né? Tá? Mas em geral a gente pode usar ela para fazer a validação em outros lugares que a gente queira, né? Tipo, tá no Gmail, utilizando a Trezor, em outros aplicativos desse jeito, tá? Então eu virei ela para mim aqui, né? Deixa eu ver se fosse melhor virar aí para vocês, tá? O que a gente vê aqui? A gente tem aqui um conjunto de manuais, de instruções, certo? Então vejam que a gente tem vários papeizinhos aqui. O primeiro deles, né, é um manual de inicialização, Get Start. Tá? Então, como iniciar, né, ele dá uma explicaçãozinha bem em inglês, né, pessoal, mas não é nada demais, né, as figuras são autoexplicativas, tá? Basicamente, ele está nos indicando que a gente tem que acessar essa página, né, tem que tirar o lacre da Trezor e conectar ela no computador via um cabo USB. Tá? Ela vem com esse cabinho USB aqui, o padrão dele é tipo C, certo? Então, se vocês não têm uma entrada tipo C no computador ou no celular, se quiserem fazer pelo celular, né, vocês podem ou comprar um adaptador, ou, eventualmente, né, alguns celulares meio com um carregador, onde um lado, né, a ponta é tipo A e a outra ponta é tipo C. Eu vou usar esse daqui, como eu já tenho, tá? O meu computador tem entrada tipo C também, mas como a entrada lá atrás, para gravar, é mais fácil colocar nesse daqui, certo? Então, vocês é que sabem, né, tá? Tem que ter uma entrada tipo C no computador, ou vocês precisam de um adaptador daquele estilo ali. E essa daqui é a carteira, tá? Como vocês estão vendo, ela é bem pequenininha, né? Tamanho de um chaveiro, certo? Vejam que, além aqui desses papéis, tem adesivos, tá? Recomendação, né? Não tem por que usar esses adesivos, né, pessoal? Isso aqui é só para avisar pro ladrão, para alguém que vocês têm dinheiro guardado em casa, tá? Então, são bonitinhos e tal, mas é melhor não usar. E esses aqui são papeizinhos utilizados supostamente para a gente guardar as nossas palavras-chave, né? Então, veja que estão marcados de 1 a 12 e aqui é o espaço para mim escrever as palavras-chave. Dica também, né? Não usem isso, né, pessoal? Se alguém que mais ou menos entende de criptomoedas vê um papel que diz, né, sementes, né, para recuperação. Então, poxa vida, né? Ele já sabe que isso daqui é uma marcazinha da Trezor, ele já sabe que aqui dentro tá as palavras de vocês. Então, aumenta a chance de vocês, né, serem roubados, tá? Não usem isso daqui, né? Vocês sim têm que guardar essas palavras, né, em algum papel, tá? Não é recomendado também que guardem no computador, mas peguem um papelzinho discreto, né? Tá? Peguem uma folha de caderno, enfim, um papel A4, anotem isso e guardem num lugar que seja discreto, né? Não guardem, né, dizendo, aqui estão as minhas senhas do Bitcoin, tá? Então, isso não é adequado, eventualmente, vocês passam por uma situação de um assalto, de um roubo, de alguma coisa assim, né, a pessoa vai olhar e vai dizer, bom, isso aqui tem valor, eu vou, né, levar isso daqui, certo? Então, anotem as palavras, mas não anotem ali, anotem em outro lugar, tá? Aqui tá a carteira, vejam que ela vem com esse papelzinho aqui para tirar esse plástico, que é um plástico de proteção, né, para não arranhar, tá? Ela aqui tem esse espelhamento aqui, né, que chama de Black Piano, tá? E além, né, desse plástico aqui, que é só estético, a gente tem um outro adesivo aqui embaixo, tá? Que é um lacre, certo? Ó, esse lacrezinho aqui, tá? Ele precisa estar muito bem fixado, porque se eu tentar tirar ele e ele já foi retirado, é porque a minha Trezor foi violada. Então, se vocês receberam a Trezor de vocês, compraram no Brasil, revendedor oficial, mas mesmo assim ela veio com esse lacre violado, devolvam, tá? Acionem a garantia, né, e peçam uma nova. Não comprem um negócio que tenha, né, um lacre violado, tá? Isso é questão de segurança. Beleza? Então, o meu lacre aqui, ele está bem grudado, certo? Tá? Eu não estou conseguindo tirar ele, inclusive. Então, eu vou ir com calma aqui. Ó, certo? Tentei tirar, rasgou um pedacinho. É normal, na verdade ele é feito para isso, né? Para que ele rasgue a hora que a gente está tentando tirar, para que não seja possível alguém tirar e colocar ele novamente, tá? Então beleza, consegui tirar, certo? Dá uma limpadinha com o dedo para tirar um pouco da cola aqui. E na verdade não tem nada demais, né? Só uma entradinha, tá? Tipo C, certo? E aí, esse outro adesivo aqui é só para questão estética, né? Para não arranhar a tela. Beleza? Esse daqui não tem muita diferença. Tá bem? Então, o que ela tem aqui, né? Essa parte aqui, como vocês estão vendo mais espelhada, é a tela dela. Aqui são 2 botões, a gente vai utilizar esses 2 botões no momento da configuração. Aqui é a entrada tipo C, e na parte de trás não tem nada demais, né? Só o logotipo da Trezor. Beleza? Tá, então, esse daqui é o ajuste. E agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que funciona a questão da configuração. Tá? Então eu vou pausar o vídeo, né? Depois, quando vocês forem olhar, esse vídeo vai estar editado, tá? Então eu vou recortar e vou colar, né? Vou sobrepor tanto essa imagem aqui da Trezor funcionando, quanto a imagem ali da tela do meu computador, tá bem? Então, vou dar um pause agora e a gente já retorna com a configuração dela. Até mais. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu estou aqui com a minha Trezor, certo? Vocês devem estar vendo a tela do meu computador agora também. Eu abri uma guia anônima, né? E aí, nessa guia anônima, não precisa ser uma guia anônima, pode ser a guia normal, tá? Às vezes eu vou fazer uma guia anônima para não tumultuar vocês com as minhas outras abas, tá? Então, a gente vai digitar aqui a trezor.io/start. Da onde é que eu tirei esse endereço? Esse endereço veio justamente da minha caixinha aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês, certo? Ó, esse endereço aí, que é o endereço que eu estou digitando aqui no navegador, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu posso, né, configurar minha Trezor
Tá? Então tem aqui, ó, tem um download, né, para desktop, certo? Eu vou clicar aqui, e aí, ó, ele pergunta onde eu quero salvar, né? Aqui não faz muita diferença, pode ser no download mesmo. Tá? Ele vai baixar aqui, já deve ter baixado, porque é bem pequenininho. Aqui, baixou. E agora eu vou mandar ele instalar. Não deve ter muita dificuldade. Então eu vou mandar ele instalar para todo usuário, só eu mesmo que uso. Ele vai pedir autorização. Veja que eu ainda não mexi na minha Trezor, tá? Ela tá parada aqui, vocês devem estar vendo só a tela do PC. Então, mandei ele concluir, executar ali. E vejam que ele abriu agora aqui para mim esse ícone, tá? Então, ó, coleta anônima de dados, né? Os dados coletados são anônimos, usados apenas para desenvolvimento de produtos. Tá? Então, permitir a coleta de dados, eu vou dizer que não, tá? Não me interessa. Confirmar. E agora diz aqui, ó, conecte e desbloqueie a sua Trezor. O que eu fiz, tá? Quem está olhando aqui pelo menos não vai ver. Eu tenho aqui um cabo USB tipo C, ele está conectado no meu computador aqui no cantinho, tá? Não sei se vocês vão enxergar daí. E eu vou simplesmente conectar esse cabo agora aqui na minha Trezor. Conectei. Veja o que está aparecendo aí, certo? Ó, lá no computador ele reconheceu, tá? Mas aqui na tela diz o seguinte, ó, get started with your Trezor at trezor.io/start, ou seja, né, inicialize, né, a sua Trezor, tá, nesse site, né, trezor.io/start. É isso que está escrito aqui na tela, caso vocês não consigam enxergar, beleza? Então, ó, na tela aqui do computador, ele diz o seguinte, ó, vamos fazer a verificação de segurança do dispositivo, tá? Então, como que a gente faz isso? Vou clicar aqui, né, configurar meu Trezor. E a primeira coisa que ele vai perguntar é isso, se eu quero instalar o firmware. Tá? Sim, né? A resposta é sim, eu quero instalar toda a carteira Trezor, ela vem sem o firmware instalado, tá? Isso é uma questão de segurança, para evitar que vocês recebam, né, uma carteira com algum aplicativo malicioso, né, vendido por algum revendedor não autorizado. Então eu vou clicar aqui em instalar, certo? Isso deve demorar um pouquinho, se demorar muito, né, eu vou cortar o vídeo, mas se for rápido eu vou mostrar para vocês. Então, já foram 17%, em alguns segundinhos. Imagino eu que não vai demorar muito mais do que um minuto. Também, se vocês cansarem muito, né, vocês acelerem o vídeo aí, tá? Qual que é a ideia, né? A ideia é que, bom, primeiro a gente vai fazer a instalação. Vejam que aqui na telinha dela está aparecendo, né? Ó, instalando o firmware, certo? A mesma coisa que está aparecendo na tela do PC. E daqui a pouco ele vai pedir para que eu faça algumas configurações. Então, já vai 94%, agora acho que deve ser bem rápido. Se vocês notaram aqui no cantinho, né, eu já deixei, ó, um caderninho com uma caneta para a gente anotar as nossas palavras, tá? Então, vou clicar em OK aqui no site. Ele está instalando ainda. Ó, por favor, espere. E agora tem um continuar aparecendo na minha tela. Então, vou apertar aqui em continuar. E agora vamos verificar o seu dispositivo. Tá? Então, queremos ter certeza que sua Trezor é legítima. Então, essa verificação é obrigatória para garantir a confiabilidade, integridade e uso seguro. Tá? Isso confirma que o chip dentro, né, dela é genuíno e da Trezor. Tá? Então, vou clicar aqui em começar. E o que ele vai fazer, né? Através desse cabo USB, ele vai acessar o chip. Veja que aqui na tela está me pedindo uma confirmação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a tela e depois eu vou virar para mim poder enxergar, tá? Então, permita conectar ao computador? Sim, permitir. Tá? Cliquei nesse botãozinho aqui, permitir. E agora, ele me deu um parabéns, tá? Ó, conheça a sua Trezor, tá? Então agora a gente tem um tutorial, tá? Eu vou fazer esse tutorial com vocês aqui. Vai ficar um pouco longe para vocês, mas fica longe para mim também, tá? Qual que é a ideia? Bem-vindo à Trezor, pressione, né, o botão da direita para continuar. Isso é o que está escrito aqui na tela, certo? Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho. E agora eu tenho que ler de novo, né? Use a Trezor para clicar no lado esquerdo e no lado direito do botão. Tá? Então aqui ele está dizendo, né, que tem dois botões, lado direito e lado esquerdo, mas eu tenho que apertar o direito para continuar. Apertei. Então, segure o botão para confirmar, né? Então pressione e mantenha pressionado o botão direito para aprovar as configurações que estão sendo feitas. Ó. Então, apertei e segurei. Screen Scroll, tá? Então a rolagem da tela, né? Pressione o lado direito para rolar para baixo, para ler todo o conteúdo, né? Quando o texto não for, né, ajustado à tela, certo? Então, ó, vou apertar aqui para baixo e ele rola um pouquinho para baixo. Tá? Ó, pressione o lado direito para subir. Então, vou pressione o lado esquerdo, né? Para subir. Tá? Então, se eu apertar aqui o lado esquerdo, ele sobe. Se eu apertar o lado direito, ele desce. Tá? Então, quando tem muito texto na tela, a gente pode usar isso. E agora, né, tem aqui, aperta o direito para continuar. Apertei. Então, pressione o lado esquerdo e o direito ao mesmo tempo para confirmar. É isso que está escrito aqui na tela, certo? Então, vou pressionar os dois juntos. Ó. Então, tutorial completo, tá? Isso que está aparecendo ali, tutorial completo. Você já está pronto para usar a sua Trezor. Então, aperte nesse botão aqui para continuar. Apertei o botão, certo? E ele apareceu
Trezor Safe 3, né? Safe 3. Beleza? Então, isso é aqui na Trezor e agora aqui no computador eu vou dar um continuar. Veja que eu tenho duas opções, né, pessoal? Eu tenho essa opção aqui de criar uma nova carteira e eu tenho essa opção aqui de recuperar uma carteira. Então, se eu tenho a carteira, né, uma outra carteira, não precisa ser Trezor, tá? Qualquer carteira de Bitcoin, eu posso vir aqui e recuperar a carteira. Basta que eu tenha aquelas minhas palavras-chave, tá? As 12 ou as 24, dependendo da moeda. Tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou recuperar a carteira, mas o que eu vou mostrar para vocês é eu criar uma carteira nova. Eu vou fazer junto com vocês, é a minha primeira vez também aqui com a Trezor, tá? Vamos ver se é fácil ou se é difícil. Então, eu cliquei aqui. Aí ele pergunta, né, qual o tipo de backup que eu quero fazer. Então, eu tenho backup padrão. Vamos ver aqui as alternativas. Ó. Backup de cota única. Então, gera um único conjunto de 20 palavras que recupera a carteira. Esse tipo de backup pode ser atualizado para o backup multicotas, assim que você estiver pronto. O que é o backup multicotas? Gera várias cotas de 20 palavras, ou seja, várias listas de palavras, né, para recuperar a sua carteira. Defina um número mínimo de recuperação. Em seguida, distribua cotas para indivíduos confiáveis ou oculte-as com segurança. Quando necessário, colete o número necessário de cotas para recuperar o acesso à sua carteira. Então, olha só que interessante isso, né, pessoal? Eu tenho duas opções. Esse de cota única é, eu vou ter só 20 palavras, certo? E aí, essas 20 palavras eu anoto aqui no meu caderno. Quando eu precisar recuperar, né, a minha carteira, né, utilizar ela, enfim, fazer alguma outra coisa, né, passar para uma nova Trezor, eu uso aquelas 20 palavras e pronto, está feito. Tá? A segunda alternativa, ele diz o seguinte, né, eu pego, escolho, eu vou ter várias listas de 20 palavras e eu distribuo essas listas de 20 palavras para várias pessoas ou em vários lugares. Então, imagine que ele me dá 10 listas com 20 palavras, certo? E aí eu vou precisar definir um número mínimo, digamos 3. Então, quando eu quiser recuperar a carteira, dessas 10 listas que estão espalhadas em vários lugares ou com várias pessoas, eu vou precisar de pelo menos 3, tá, dessas listas para que eu consiga recuperar minha carteira. Então, isso dá uma segurança a mais, por quê? Porque se eu tiver só uma lista com 20 palavras, eu perdi essa lista, eu não tenho mais como recuperar, né, a minha carteira. Agora, se eu tiver 10 listas com 20 palavras, eventualmente eu posso ter perdido 5, 6, até 7, que ainda sobraram 3, tá, que possibilitam que eu recupere, né, acesso à minha carteira. Então, isso aqui é uma ferramenta interessante. Qual que é a dificuldade? Bom, né, eu vou ter que guardar, né, anotar essas 200 palavras. Tá? Essa é a parte chata. Tá? A vantagem é que, bom, se acontecer alguma coisa comigo, eu morri, né, o meu amigo, a minha esposa, os meus filhos, enfim, o meu parente, tá, tem essas palavras-chave, tá, se juntam, né, 2, 3, sei lá, eu tenho que definir, né, um número de pessoas, tá, que tenham essas listas e elas conseguem acessar a minha carteira. Tá? Claro que se for uma pessoa só ou 2 pessoas só, não vão conseguir. Então, esse número ele não pode ser muito grande, né, para evitar que eu perca 1 ou 2 listas e eu não consiga acessar minha carteira. E também não pode ser muito pequeno, tipo 1 ou 2, senão 1 ou 2 pessoas, né, que já têm essa carteira podem, né, querer usar ela para pegar os meus recursos, movimentar minhas moedas, certo? Então, essa é a segunda opção. Ela é bem interessante, tá? E aí aqui tem outras alternativas, né? O backup padrão são 12 palavras, certo? Essa carteira eu vou criar agora aqui com você, sem muita preocupação, e depois eu vou deletar ela, tá? Eu posso fazer isso, né? Não tem problema nenhum. Então eu vou usar a configuração mais simples e básica possível, que é essa daqui, que é o backup com 12 palavras, tá? E aí, enfim, quando eu precisar recuperar, basta eu ter essas 12 palavras, tá? Então aqui já está selecionado aqui, backup padrão, e vou clicar em criar carteira. Então, ele manda eu confirmar lá na Trezor, vejo que está aparecendo aqui na tela uma mensagem. Vamos ver o que diz aqui. Para continuar, você concorda que a Trezor, com os termos, né, de compromisso, né, da companhia Trezor. Então, para mais informações, entre em trezor.io/tos. É isso que está escrito aqui, certo? Então eu vou dar um criar wallet. Está dizendo que está processando, 2 segundos, 1 segundo, tá? E aconteceu alguma coisa, o que ele está dizendo aqui? Backup necessário, my Trezor. Então, criada a carteira com sucesso, vamos clicar aqui no computador em continuar backup. Então, agora algumas informações, né? O backup da carteira consiste em uma lista de palavras geradas pela Trezor. Anote-as com precisão e guarde-as com segurança. São a única maneira, detalhe, ó, pessoal, a única maneira de recuperar os seus fundos. Então, ó, clique para confirmar que você entendeu as instruções abaixo. Primeiro, a sua semente de recuperação, né, que é o backup da carteira, permite que você recupere seus fundos em caso de perda ou dano da carteira. Tá? Então, eu entendi isso, eu venho aqui e marco, ó, entendi. Eu preciso ter essas palavrinhas para conseguir movimentar, né, recuperar os meus fundos, tá, em caso, né, no caso da carteira se estragar, né, ou alguém me roubar ela. Tá? Ó, nunca tire uma foto do seu backup nem o armazene em um local digital.
Então, hoje em dia é muito fácil, né, pessoal? Imagine, eu vou escrever agora aqui, né, essas palavras aqui no computador, alguém tira uma foto, isso está na internet, com a inteligência artificial, as pessoas conseguem, né, ler essa foto, né, verificar essa foto digitalizada mesmo, né, e coletar os meus dados. Então, não tirem foto disso, né, pessoal? Não guardem nenhuma forma digital, guardem manualmente, tá? Aqui eu estou fazendo a título educacional, mas vocês depois guardem, né, sem ninguém acompanhar, né, sem ninguém filmar, tirar foto nem nada. Depois, ó, guarda sua semente de recuperação, né, as palavras essas, né, o backup da carteira, de forma segura e nunca compartilhe com outros, tá? Então, vou marcar que eu entendi. E agora, criar cópia de segurança da carteira. Tá fazendo isso, e agora já apareceu uma outra mensagenzinha aqui na minha Trezor. Vamos ver o que diz. Ó, backup your wallet. O seu backup contém 12 palavras e uma ordem específica. Continue, tá? Então, vou clicar aqui em continue. Ó, relembre, nunca coloque seu backup em qualquer lugar digital. É isso que está escrito aqui, certo? E aí eu tenho que apertar com os dois dedos para dizer que ok, eu entendo. Apertei. Então, tá? Tem outra mensagem aparecendo aqui. O que diz aqui? Escreva as seguintes 12 palavras em ordem no seu cartão da carteira, né? Enfim, no cartãozinho aquele que veio, né, junto com a carteira. Eu vou escrever, no caso, aqui no papel, tá? Lembrando que, mesmo que vocês peguem aí, né, os meus dados, depois eu vou deletar essa carteira, não vai ter problema nenhum, tá? Então eu tenho que apertar aqui no botão direito, né? Ele vai começar a mostrar as palavras. Então ele está mostrando as palavras. Tá? Elas têm uma ordem, né? Lembrem que elas têm uma ordem. E essas são palavras em inglês, né, pessoal? Então, são palavras que usam o idioma inglês. Eu vou fazendo aqui, depois eu pego e apago, tá? Bom, pessoal, terminei aqui, tá? Escrevi aqui minhas palavras, eu vou depois apagar para vocês. E aí aqui diz, né, ó, você tem certeza que você escreveu, né, anotou todas as palavras? Então, né, ó, pressione e segure para confirmar. Então, ó, certo? Vamos agora, selecione as palavras corretas em cada uma das posições, tá? Então agora ele vai pedir um número, ele vai me informar um número e vai pedir para que eu confirme qualquer palavra. Então vou dar um continue aqui. E aí ele pergunta, ó, qual que é a primeira palavra, certo? E aí eu tenho que selecionar aqui, né, usando os botõezinhos, né, para selecionar. Agora, qual é a sexta palavra? Então eu tenho que ir lá procurar. Bom, essa é a sexta. Qual que é a nona palavra? Então, essa é a nona. Beleza, tá? Então ele perguntou ali 3 palavras, certo? Eu fui usando, né, os botõezinhos para navegar e apertando os dois juntos para confirmar. E agora que isso está certo, eu vou clicar em continuar, tá? Então, ó, ele está dizendo que o backup foi feito, certo? E que eu estou seguro. Pronto, então, cópia de segurança, né, da carteira concluída, você copiou sua semente de recuperação, sua Trezor está quase pronta. Tá? Então não perca sua semente de recuperação, os seus fundos podem ficar inacessíveis. Tome cuidado, né? Já comentei isso em outros vídeos, né? Cerca de 20% dos bitcoins, né, que deveriam estar em circulação, eles não estão mais em circulação porque as pessoas perderam a chave da carteira, né? Perderam a senha. Tá? Então agora eu vou gerar um PIN. O que é um PIN, né? O PIN é uma senha, né, para que eu consiga acessar, né, movimentar a carteira, enfim, de uma maneira mais rápida, certo? Em vez de estar toda hora digitando as 12 palavras, tá? Eu posso configurar um PIN, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu cliquei aqui em configurar um PIN, tá? Eu tenho que confirmar isso lá na Trezor, tá? Então, diz aqui, ó, turn on PIN protection, né? Ou seja, né, vamos lá configurar nosso PIN, ok. O PIN será requisitado para acessar este equipamento, isso que está escrito ali, tá? Então, vou dar um continuar. O PIN deve ter de 4 a 50 dígitos. Vamos continuar. Posicione o cursor para mudar as entradas, tá, com segurança, certo? Vamos dar continuar. E aí a ideia é essa daqui. Eu vou digitar o PIN aqui, né, nesse equipamento, não é lá no computador, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar os botõezinhos aqui, ó, que ele vai passando os números, certo? E aí a hora que eu escolher o número, eu seguro, né, os dois botões para confirmar, tá? Então, eu vou usar uma senha aqui, ó. Depois que eu digitei a senha, lembre, né, são de 4 a 50, tá? Aí a gente configura, tá? Vai rolando para o lado, ali tem a opção Enter, tá? Então vou dar um confirmar. E aí agora ele está pedindo para que eu digite de novo para ter certeza, né, que é a senha que eu queria. Então vamos lá. Fiz isso e agora ele está processando, me pediu um tempo e ele disse, ó, sucesso, tá? Então, vou dar um continue. E agora vocês estão vendo lá na tela do PC que está dando um PIN definido. Então, anota o seu PIN e mantenha ele seguro, tá? Use ele para desbloquear a sua Trezor quando precisar acessar os seus fundos.
E agora aqui a gente tem a opção de ativar moedas. Então, selecione quais moedas exibir no Switch Trezor, né? Ou seja, nessa página, tá? Você pode alterar essa configuração a qualquer momento. Algumas moedas são tokens, né, RC20 e podem ser usadas, né, ativando o Ethereum abaixo, tá? Então, basicamente, né, é dizer para ele quais moedas eu quero deixar já pré-configuradas, certo? Porque existem redes distintas, né, pessoal? Então, a rede Bitcoin é uma, a rede da Ethereum é outra, a rede Cardano é outra, a Solana é outra e assim vai. Tá? Então, posso deixar todas selecionadas, mas eu vou marcar aqui o Bitcoin e o Ethereum. Tá? Essas duas eu quero deixar ativadas. Tá? As outras moedas eu não tenho nenhuma quantidade razoável, não precisa. Tá? Então, aqui configuração completa. Então, configuração concluída e agora eu posso acessar o Switch. Né? O Switch é o software, né, de gestão da carteira que gerencia a carteira através do computador. Veja que aqui na Trezor não está aparecendo nada, é só um logotipo. Tá? Então, vou acessar aqui o Switch. E aí, ative somente visualização para verificar saldos. Depois desconecte seu Trezor. Então, como que isso funciona, né? Eu tenho como criar uma carteira apenas para visualização. Então, se eu clicar em ativar agora aqui, sempre que eu abrir o computador, né, sempre que eu abrir o Switch, né, esse software da Trezor aqui, eu vou conseguir enxergar o meu saldo através do Switch, mas eu só vou conseguir movimentar o saldo se eu tiver com a carteira e se eu lembrar do PIN, né? Então isso é interessante, né? Se eu quiser acompanhar meu saldo, eu vou fazer isso agora, tá? Ou a gente pode pular, né? Pode optar por não fazer isso, né? Só acessar tanto o saldo quanto a movimentação, né, se eu tiver conectado à carteira. Eu vou ativar para facilitar, né, a ideia aqui do nosso vídeo, né? Que é entender como mandar e como receber recursos, certo? Então aqui, né, tem algumas ainda informações, né, sobre visualização, frase secreta, etc. Tá? Então tudo isso a gente vai se configurando aqui, vou dar um entendido. E vejo que aqui está nosso saldo. Aqui estão as duas redes, né, que eu configurei lá, a Bitcoin e a rede da Ethereum. Se eu colocar outras, né, basta eu ir lá nas configurações e mexer nisso, tá, aqui em configurações. E aí, eu estou aqui nesse painel, imagine que eu queira receber dinheiro, tá? Como que eu faço para me receber? Eu vou clicar aqui, e aí aqui tem um endereço, certo? Esse endereço é o endereço que eu vou utilizar caso eu queira receber Bitcoins, certo? Então, eu vou clicar aqui, mostrar o endereço completo. Ó, ele mostrou aqui o endereço completo para recebimento. E aí, eu vou usar para fazer isso a carteira que eu tenho no meu celular, certo? Então eu vou parar o vídeo agora e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como eu faço isso através do celular. Bom, pessoal, voltei aqui, tá? Eu estou aqui com o meu telefone celular, tá? Vejam que eu estou aqui na carteira Wallet of Satoshi. Eu tenho aqui, são 40 mil satoshis, certo? E eu vou mandar um pouco desses satoshis para minha Trezor, certo? Então, como vocês estão vendo na tela do computador, eu tenho um QR Code aqui e eu vou clicar aqui, né, na função enviar, certo? Ele vai me pedir para mim ler o QR Code, tá? Eu li o QR Code, ó, e agora ele vai me perguntar aqui informações, né, de quanto que eu quero mandar para essa carteira, certo? Então, basta digitar, né? Eu vou digitar aqui um valor em satoshis, por exemplo, 20 mil, tá? Então, 20 mil satoshis hoje dá 13 dólares, 13 dólares são mais ou menos uns 60 reais, 65 reais, tá? E eu vou dar um próximo, e aí eu vou dar um enviar. Ele está dizendo aqui que ele está enviando, e deu certo, tá? Então, ó, pagamento enviado, e agora, veja que sobrou 12.808, eu tinha 40, né? De onde é que saiu isso? Bom, isso saiu porque tem uma taxa, tá? Essa taxa, ele já tinha me avisado ali, eram 7 mil satoshis, tá? 7 mil satoshis, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos uns 4 dólares, que dá mais ou menos uns 20 reais, certo? Essa taxa, ela varia, né? Depende do fluxo da rede, né? Tá? Se tem muitas transações sendo realizadas ou poucas transações sendo realizadas, tá? Então ela pode ser um pouquinho maior, ou pode ser um pouco menor, pode ser bem menor, certo? Então, eu, como estou gravando agora no meio da manhã, e eu queria mostrar para vocês, paguei esses 20 reais aí, certo? E aí agora aqui na minha Trezor, né, vocês vão ver, está dizendo, né, que eu estou recebendo recursos. Se eu aceito receber, eu vou confirmar. Então, confirmei, e vejam que na tela do computador deu certo, né, endereço de recebimento, tá? Poderia ter clicado aqui, né, copiado, ele copia esse código aqui, que daí eu posso mandar esse código, né, por e-mail, por WhatsApp, enfim, por mensagem para a pessoa que quer me mandar. Eu, como tinha, né, o QR Code ali, usei o QR Code no celular, certo? Então essa é a ideia, tá? É assim que a gente faz, né, o recebimento dos recursos, tá? Vocês estão vendo aqui que isso não é instantâneo, tá? Existem duas redes, né,
Na verdade não são duas redes, mas enfim, né, existe a rede principal do Bitcoin, tá? E existe a chamada rede Lightning, né? A rede Lightning, que é a principal rede que aquela carteira, né, a Wallet of Satoshi usa, ela é muito mais rápida, tá? Qual que é o porém? O porém é que as transações elas são salvas a cada conjunto de blocos, tá? E a rede principal do Bitcoin não, né? Cada bloco demora mais ou menos, né, uns 8, 10 minutos para ser minerado, então às vezes demora para entrar os recursos, tá? Então por isso que não foi instantâneo, porque aqui eu estou usando a rede principal do Bitcoin. Veja que agora entrou, tá? Então estão aqui os 12 dólares, tá? Vocês vejam que deu, né? Esse 0,0002, tá? São os meus 20 mil satoshis, tá? Que equivale a 12 dólares, certo? Imagine se eu clicar aqui, ó, eu posso, né, mudar, né? Mudar a notação ali, enfim, né? Na ordem de magnitude, em vez de apresentar em Bitcoin, aparece em satoshis. Como a gente trabalha com valores baixos, né? É interessante deixar em satoshi mesmo, né? Tá? Então ele mostra aqui o valor em satoshi e o equivalente em dólares. Beleza? Então esse é o recebimento. Vou clicar aqui em voltar. Vou tirar um pouco a minha cara da frente. E vejam que assim como eu consigo receber, eu em teoria consigo também enviar. Tá? Aqui são uma visão geral, né, do mercado em si. Tá? Então ele está dando aqui ó, o preço do Bitcoin. Teve uma variação, né, de menos 0,4% nos últimos 7 dias. Eu posso comprar, vender, né, ou entrar em alguma exchange. Tá? É meu primeiro acesso com a Trezor. Tá? Eu não conheço todas as telas, estou aprendendo aqui junto com vocês. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar e mostrar para vocês como eu faço para mim enviar. Eu já tinha clicado aqui em receber, né? Recebi lá da carteira que eu tinha no celular. Agora eu quero enviar esses 20 mil satoshis aqui. Então eu vou clicar aqui em enviar. E aí eu preciso de um endereço, certo? Vejam que aqui tem pesquisar e eventualmente eu posso habilitar minha câmera, né, para ler o QR Code que vai ser gerado. Tá? Vejam que também o meu antivírus está dizendo, ó, a Trezor quer acessar a tua câmera. Eu permito que ela acesse a câmera. Vou permitir que ela acesse, tá? E aí, ó, não deu certo. Vamos ver, configurar, vamos ver se ele deixa. Não sei se vai deixar, tá? Então, ó, ele não deixou eu acessar a câmera. E isso tem a parte chata, né, digamos assim, que agora eu vou ter que vir aqui, ó, e digitar o endereço da carteira que eu quero mandar. Eu vou devolver para aquela carteira, tá? Tô só mostrando para vocês o procedimento. Então, tô de novo entrando aqui na Wallet of Satoshi e agora eu quero receber, certo? Ó, então aqui está o quero receber, ele gera um QR Code. Se ele tivesse habilitado ali, né, a leitura, né, da minha câmera, bastava eu aproximar, que eu estou aproximando agora aqui, e ele faria a leitura. Como ele não autorizou, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em copiar, certo? Tem um botão ali copiar, eu vou copiar, copiei, tá? E aí agora eu vou mandar isso para mim mesmo pelo WhatsApp, para ficar mais fácil do que estar digitando, tá? Então, entrando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um momento. Eu estou abrindo o meu WhatsApp para pegar o código para colar aqui. Podia ter digitado direto, tá, pessoal? Só que acho mais chato. Então, eu vou pegar aqui o endereço. Copiei, colei. Tá? Então aqui está o endereço. Aqui o valor que eu quero mandar. Veja que como eu configurei lá em sats, lá em satoshis, aqui vai vir em satoshi. Tá? Vou mandar 10 mil satoshis. Por que 10 mil, né? Porque a taxa da rede agora está em torno de 7 mil satoshis. Então, se eu mandar todos os 20 mil, vai me faltar dinheiro para pagar a taxa. Tá? Aqui ele está me falando o valor da taxa, né? A taxa já caiu de 7 mil satoshis para 700. Né? Então, já está bem menor. Aqui, né, a taxa, né, a velocidade, se eu colocar uma taxa mais alta, eu consigo numa velocidade menor. Se eu colocar uma taxa mais baixa, dá em torno de 1 hora, né, eu pago menos. Como a diferença aqui está pequena, eu vou colocar essa taxa alta aqui, 800 satoshis, dá 53 centavos, é bem menor do que eu já tinha pago antes, né? Tá? Então tá tudo certo, tá? Aqui em cima mostra, né, quantos satoshis eu vou gastar e quanto que está sendo incidido aí de taxa, tá? Então eu vou clicar aqui em enviar. Então esse valor aqui é o valor que vai ir junto com a taxa, né? Ó, eu preciso agora confirmar isso lá na minha Trezor, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui na telinha da Trezor veio uma mensagem, né? A mensagem diz, né, se eu quero continuar, eu vou dizer que eu quero continuar. Me informou agora aqui a quantidade, certo? Eu vou dizer que sim. E aí agora, com os 2 dedos, eu vou confirmar. Ele mostra tanto o valor que eu estou enviando, quanto o valor que eu vou pagar em taxas, certo? Então aqui, ó, deu certo? Ó, confirmar na Trezor, confirmado, tá? Clicar aqui em enviar de novo e beleza. Diminuiu de novo aqui os meus satoshis, agora eu tenho 9 mil satoshis aqui, tá? O que equivale a 5 dólares. Beleza? Então aqui já tem, né, um resumo das minhas operações, conforme eu vou fazendo ele vai mostrando, né? Veja que está configurado em todas.
E agora, eu imagino que daqui a uns minutinhos, quando eu entrar lá na minha carteira do celular, em alguns momentos deve voltar a aparecer os meus satoshis lá, tá? Lembrando, né? Ele já me deu um aviso ali que é em torno de 7 a 8 minutos, tá? Então ele vai tentar encaixar no próximo bloco, né? E é por isso que eu paguei uma taxa um pouquinho mais alta, certo? Eu acho que é isso, né, pessoal? Vejam que a configuração é relativamente simples, tá? A gente tem esse software, né? O Trezor Switch aqui, que é bem amigável, né? Ao acessar ele aqui, a gente tem, né, uma ideia dos nossos fundos. Acabou de entrar. Ó, então, aparece essa mensagem, recebi os satoshis, beleza? Então vejam que não demorou muito, né? Acho que talvez uns 2, 3 minutinhos. E é isso, né? Tá? Agora, quando eu quiser desconectar minha Trezor, eu tiro ela aqui do meu cabo USB, guardo ela num lugar seguro e principalmente guardo, né, as minhas palavras, né, num lugar mais seguro ainda. Beleza? Tá? Então lembrem, né, a Trezor em si, né, a carteira, ela serve, né, como uma ferramenta para facilitar essa troca de fundos, né, de recursos, tá? Dentro da rede Bitcoin, tá? Mas se eu não tiver ela, se ela quebrar, se ela estragar, eu não perdi o meu dinheiro, né, pessoal? O meu dinheiro, na verdade, ele está seguro por causa das chaves, tá? Das palavras-chave, né? Tá? Então eu preciso, na verdade, guardar, são aquelas 12 palavras-chave que eu mostrei para vocês, certo? Então, o que eu vou fazer agora, né? Como eu já mostrei para vocês as minhas palavras-chave, isso está na internet, etc., eu vou deletar essa carteira, tá? E vou criar outra carteira para ser a minha carteira que eu vou utilizar mesmo, tá bem? Beleza? Então, vamos ficar por aqui e qualquer dúvida deixem nos comentários aí, tá? E era isso. Até mais, pessoal.